minha prelazia. Eu sou a Nandra Cevalho e a partir de agora entra no ar a 16ª edição do nosso programa Prelazia em Foco. O nosso programa hoje vem mais uma vez ao ar livre, trazer para você um pouquinho dessa paisagem maravilhosa que passa aqui na frente do nosso município de Itacoatiara, esse rio Amazonas tão bonito, e a gente veio hoje trazer vocês para verificar um pouquinho dessa paisagem junto com a gente. Mas a gente vai trazer para você logo agora no início do programa uma pitadinha de saudade também. Há 20 anos atrás, a Prelazia de Itacoatiara se despedia do tão querido bispo Dom Jorge Maschel. E em homenagem a esses 20 anos do falecimento do bispo Dom Jorge, foi celebrada uma linda celebração aqui na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, em homenagem aos 20 anos de falecimento de Dom Jorge Maschel. Vamos acompanhar a matéria. Dia 2 de julho aconteceu uma missa na Catedral Nossa Senhora do Rosário em memória aos 20 anos do falecimento do segundo bispo da Prelazia de Itacoatiara, Dom Jorge Edward Maschel, um canadense que foi ordenado bispo prelado de Itacoatiara no dia 30 de julho de 1978. Dom Jorge Maschel, como padre e como bispo, trabalhou incessantemente em benefício do povo de Itacoatiara, Urucará, Silves, Itapiranga, Urucurituba e Presidente Figueiredo, que na época fazia parte da Prelazia de Itacoatiara, sempre dando preferência aos mais pobres, aos mais necessitados, aos excluídos da sociedade. Para dinamizar de forma mais efetiva os trabalhos da Prelazia, criou as diversas pastorais e o Centro de Treinamento da Prelazia de Itacoatiara, Centrep, onde foram formados líderes comunitários e catequistas que ajudaram a levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lugares mais distantes. A senhora Fátima Maia, que conheceu de perto a vida e o trabalho de Dom Jorge, falou ao nosso programa. Eu acho que Dom Jorge Maschel foi uma testemunha viva, né, da presença de Jesus no meio de nós, porque ele se espelhava muito em Jesus Cristo, aquele que deu a vida. Então, quem dá a vida pela igreja, pelos povos, pelas pessoas, pelas culturas, a favor da vida, da esperança e da dignidade da pessoa humana, é um seguidor de Jesus. Então Dom Jorge deixa assim um grande legado, e ele assim acreditava muito na presença de Jesus nas comunidades, e deixou sua pátria, a sua terra, o Canadá, e veio servir este povo na Amazônia. Então, ser missionário na Amazônia é para quem mesmo é seguidor de Jesus, sem dúvida. Toma a sua cruz e segue, como disse Jesus. Então, acho que Dom Jorge deixa para nós esse grande exemplo de um seguidor de Jesus, aquela testemunha que dá a vida mesmo pela causa do reino. Isso foi assim o trabalho, a missionariedade de Dom Jorge aqui nesta prelazia. Era também um bispo que apostava e que incentivava muito os leigos, né? Então a formação dos leigos, a formação das comunidades, das pastorais, era o grande sonho e era o grande desejo dele de viver. Ele dizia sempre, né? Eu sei que vocês acreditam comigo, que nossa igreja é e tende a ser cada vez mais participativa e solidária, que só assim nós seremos uma igreja com o rosto de Jesus. Então essas palavras de Dom Jorge alimentam muito a nossa missionariedade, a nossa entrega também como leigo a serviço para que o reino de Deus possa ser experimentado por todos, que todos tenham vida e vida em plena, como ele sempre disse, Jesus, né? Dom José Newton, o atual bispo da Prelazia de Itacoatiara, presidiu a celebração e comentou que não conheceu pessoalmente Dom Jorge, mas em suas pesquisas, falando com as pessoas, ouviu muitas histórias sobre Dom Jorge e reconheceu que o segundo bispo da Prelazia de Itacoatiara foi muito importante para a vida da nossa igreja. Vamos de celebrar essa Eucaristia aqui no dia 2 de julho, aqui na Catedral, nessa memória, né, dos 20 anos da morte do nosso segundo bispo, Dom Jorge Maschel. De fato, não o conheci pessoalmente, e até porque eu já cheguei depois do terceiro bispo, né, que foi Dom Carilo. Mas, como eu dizia também na minha homilia hoje, um pouquinho, o primeiro contato, de fato, com a Prelazia de Itacoatiara, para conhecer um pouco a história aqui, foi um artigo, né, do professor Francisco Gomes, e era sobre Dom Jorge Maschel. E aí as primeiras informações que eu obtive da Prelazia, da história da Prelazia, e aí já foi através da pessoa de Dom Jorge.
E aí pronto, vim para cá e comecei a escutar as pessoas nas visitas que eu fiz às paróquias e algumas comunidades até agora. E realmente em todos os lugares por onde eu passei, né, sempre alguém, né, diz, Dom Jorge, né? Dom Jorge. E a referência maior da pessoa de Dom Jorge era o acolhimento, né? Assim, ele era uma pessoa que acolhia, a atenção aos mais precisados de ajuda, na linguagem que a gente usa mais hoje, aos excluídos, né? Aos pobres, e essa preocupação de formação, né? Uma das coisas que inclusive o pessoal tem me cobrado muito, assim, formação, porque na época de Dom Jorge, né, a formação era muito intensa, tinha com muita frequência, ele trazia de todas as comunidades uma quantidade de lideranças e passava uma semana aqui, né, dando formação para que essas lideranças voltassem para as comunidades e ali repassasse isso para o povo. E nós hoje em dia não estamos tendo mais isso e que nós precisamos ter. Então, sintetizando, né, pelo que eu escutei até hoje, assim, Dom Jorge era uma figura bastante próxima das pessoas, né, portanto bastante acolhedora, né, simples, né, no seu estilo de vida, uma pessoa realmente que teve um coração muito voltado para a realidade das pessoas, o sofrimento, as lutas, né, que essas pessoas inclusive desenvolviam aqui na época, né, para a própria sustentação, a defesa da vida, a defesa da natureza, a defesa da terra, a defesa dos povos indígenas, que ele teve uma participação assim, muito determinada, né, aqui na região Norte 1, tanto na CPT, que ele foi um dos fundadores da CPT nacional, né, e depois se tornou fundador da CPT no estado do Amazonas, da Comissão Pastoral da Terra, e trouxe também para a Prelazia a CPT e depois trouxe o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, nessa questão ligada aos povos indígenas. E essa sua preocupação com a formação, né, de dar ao povo uma boa base bíblica, doutrinal, documentos da igreja, para que as pessoas tivessem uma fé também bem segura, né, bem determinada, para enfrentar inclusive os desafios que é hoje viver a fé, ontem na época dele, hoje, né, viver a fé, né, e no meio dessa sociedade tão conturbada. Então só podemos louvar e bendizer a Deus, como fizemos aqui durante essa celebração, pela pessoa de Dom Jorge, pelo tudo que ele foi, por tudo que ele fez aqui pela nossa prelazia, né? Se ele não foi talvez um bispo de deixar uma obra no sentido arquitetônico, né? Imóveis, prédios, casas, porque realmente pelo que eu pude acompanhar, ele não deixou muito isso, mas a grande marca, né, da história que eu escutei até agora é de fato essa marca do serviço ao povo mais pobre, da preocupação com a formação e do fortalecimento das pequenas comunidades, especialmente aquelas ribeirinhas, né, e de estrada, fora, diria aqui da cidade de Itacoatiara e fora das cidades que compõem, né, a nossa prelazia. E ele então tinha toda uma preocupação, pelo que li, como você mesmo dizia, pelo que eu escutei, de fortalecer essas comunidades, porque na ausência do padre, se hoje nós temos dificuldade, né, do padre chegar até as comunidades, já temos uma quantidade maior, né, 8 padres da prelazia, mais 9 padres missionários, e naquela época eram pouquíssimos padres missionários para toda essa área que hoje forma a prelazia. Imagina o desafio que era em termos de ministro ordenado, e por isso ele investia na formação dos leigos, o Centrep, que é bastante falado também pelo povo, que ele criou, que ele organizou e que ele fazia os encontros aí. Então, louvamos a Deus, agradeçamos a Deus, porque ele deu um grande contributo nesse sentido da organização das comunidades, fortalecimento do povo na fé, né, e teve do lado do povo nas suas lutas em defesa da vida, da justiça, e esteve sempre mais apoiando essa luta a favor dos pobres, a ponto de nascer a Associação Dom Jorge aqui na cidade, justamente para manter viva essa memória dele, Dom Jorge, como esse referencial
a serviço do povo excluído, como é o objetivo, o lema, né, da própria Associação Dom Jorge. Então, nós viemos aqui esta noite somar com todas as paróquias da cidade que aqui estavam representadas pelos seus párocos, diversos paroquianos de quase todas as paróquias, a Associação Dom Jorge, o colégio que agora recentemente recebeu o nome, né, de Dom Jorge Maciel, estava aqui representado também por professores e alunos, e com isso a gente só pode ficar também feliz, louvando e bendizendo a Deus, e pedir que lá do céu, como nós cremos que Dom Jorge está, possa continuar intercedendo por nós, né, pela nossa igreja, pela nossa prelazia. A gente sabe que para se doar, participar, ajudar, desempenhar um trabalho ou uma tarefa para a igreja, a gente também precisa ter, principalmente, além da boa vontade e de gostar de se doar, a gente precisa ter conhecimento, adquirir o conhecimento. E para os funcionários da prelazia de Taquatiara, principalmente aos secretários e secretárias paroquiais, aconteceu agora uma formação onde todos os secretários paroquiais estiveram reunidos em busca de um maior conhecimento para melhor desempenhar o seu trabalho dentro das suas paróquias. Vamos acompanhar a formação para os secretários das paróquias da nossa prelazia de Taquatiara. Dias 5 e 6 de julho aconteceu na Cúria Prelatícia uma formação para secretários e secretárias paroquiais em nível de prelazia, tendo como incentivador deste estudo o bispo Dom José Ionilton. A formação teve seu início com uma reflexão da palavra de Deus e o evangelho do dia, no qual todos participaram. Em seguida, houve o estudo do direito canônico da igreja, nos seus pontos principais e suas funções dentro de uma paróquia. Aconteceu também a celebração eucarística na capela do Seminário São José, como parte da programação do encontro de formação com os secretários e secretárias de nossas paróquias e também da Cúria Prelatícia. Secretários paroquiais falaram a reportagem do nosso programa. Gostando muito, né? Eu acho importante, né, ter esse encontro intensivo, visto que a gente vai até mais ou menos 21 horas, sobre o nosso trabalho, trabalhando um pouco o diretório canônico, sobre o trabalho também dos nossos párocos e das nossas pastorais, o nosso dever, o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar, sei lá, o tesoureiro, as outras pastorais, para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho, para que a gente possa estar servindo a nossa comunidade da melhor forma. É importante que vocês estejam presentes, né, vendo e registrando tudo o que acontece, e dizer que eu estou aqui a serviço de Deus. É uma coisa que eu sempre digo, sou um instrumento de Deus e quero que Ele me use, me toque, e Deus coube a mim essa função e eu quero exercê-la da melhor forma. Bom, é algo muito bom, né? Porque pela primeira vez a gente está participando dessas formações, é algo que a gente vai levar para nossas paróquias sobre os atendimentos, sobre algumas informações que são muito bom a gente sempre estar ao lado do bispo, tirando nossas dúvidas, que como a gente vem lá de longe, muitas das vezes a gente fica até sem saber responder muitas das vezes as pessoas, porque cada dia que passa a gente precisa buscar mais conhecimento para trabalhar na Secretaria de Paróquia, né? Mas assim, é algo muito bom, é muito gratificante estar aqui junto nessa formação, é algo que a gente vai levar daqui para frente para fazer um ótimo trabalho nas nossas paróquias. Eu sou muito grata primeiramente a Deus, né? Agradeço também em nome do Padre Alex Viana, que confiou no nosso trabalho e não me mandou para cá, né? Então eu sou muito grata a ele, muito grata ao pessoal da Cúria também, que acolheu a gente com muito carinho, e só gratidão mesmo a todo o povo de Taquatiara. Sim, com certeza. É uma formação onde a gente vai levar daqui um aprendizado, onde a gente vai poder estar diferenciando as nossas funções na Secretaria Paroquial. E claro, cada vez mais a gente se entrosa com as outras paróquias, né, dos municípios, da cidade, para ver se a gente consegue fazer a unificação desse trabalho. E com a presença de Dom Ionilton, para nós, é sem dúvida alguma um aprendizado muito maior. Você chegou a falar aqui na reunião que você, bem antes, já desempenhava a função também de tesoureira, né? Sim, eu já estou há 6 anos nesse trabalho de tesouraria
Há um ano eu estou trabalhando como secretária, mas a gente consegue ver que é necessário ter essa desvinculação, né, de funções, porque ou a gente trabalha bem uma coisa ou outra. E com essa formação aqui a gente acaba vendo que há realmente essa necessidade. Eu agradeço a participação de vocês, a Rede Vida, não é isso? É um canal que toda a população amazonense e o Brasil inteiro vê. Eu particularmente sou fã e só tenho a agradecer, ok? A gente sempre tem uma forma muito carinhosa de chamar ou de lidar com alguém muito querido, principalmente quando é alguém que está no nosso coração e principalmente na nossa cabeça, na nossa fé. Nossa Senhora do Carmo é conhecida como a Flor de Carmelo e nós vamos agora acompanhar o festejo da Flor de Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Dia 6 de julho teve início os festejos da comunidade de Nossa Senhora do Carmo, com o tema A exemplo de Maria, sejamos sal e luz a serviço da humanidade. Às 17h30, aconteceu o Círio em homenagem à Santa, tradicional carreata que abriu os festejos 2018, e em seguida a Santa Missa presidida pelo Padre Manuel Islas, da Paróquia do Divino Espírito Santo, com a bênção dos veículos e seus condutores. Pela parte da manhã do dia 7, aconteceu a tradicional alvorada festiva. Padre Manuel agradeceu os presentes na abertura da festa. A Paróquia do Divino Espírito Santo tem 17 comunidades. Esta é uma das comunidades da paróquia. Sim? Temos somente uma na cidade e 16 no rio, na beira do rio. Esta nossa comunidade está dedicada a Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria. Todos os anos procuramos que estas festas sejam uma festa de unidade, que nos traga paz a todos os cristãos desta zona que se chama As Pedreiras. Sim, é a colônia das Pedreiras. Então, é uma colônia de gente simples e muito trabalhadora, e aqui trabalham muito na nossa comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Então, encomendamos a Nossa Senhora do Carmo a todas nossas famílias, para que ela abençoe nossas famílias com muita paz, abençoe com muita união, nos abençoe para saber nos perdoar uns aos outros. Vamos estar aqui 9 dias e o dia 16 terminamos com esta nossa festa. Esperamos que esse dia contar com a presença do obispo e ter uma festa muito bonita e sua participação. Convidamos a você para que todos os dias, às 7h30 da noite, esteja na missa conosco. Muito obrigado e muito obrigado a vocês. A nossa prelazia nos últimos tempos ela tem vindo evoluindo e crescendo, abrindo portas cada vez mais para novos horizontes, para novas oportunidades, mas principalmente para a chegada de novas oportunidades de melhorias para o trabalho feito dentro da Casa de Deus. Foi criado agora na nossa prelazia o COMIPRE, Conselho Missionário Prelatício. E a gente vai acompanhar agora a matéria que vai explicar melhor para a gente, para mim, para você que está acompanhando o nosso programa, o que é o COMIPRE, que agora está na prelazia de Taquatiara. E aconteceu mais uma formação na Cúria Prelatícia, desta vez a segunda reunião de formação para o Conselho Missionário Prelatício, o COMIPRE, e recebeu pessoas de diversas paróquias da prelazia de Itacoatiara com o intuito de levar a missão do Evangelho às pessoas mais distantes.
Dom José Ionilton iniciou o encontro e disse estar satisfeito pelo sim de todos a esta nobre causa. Sob a coordenação e orientação do padre Alejandro e irmã Geralda, missionários que já estão há muito tempo em nossa região, foram iniciados os estudos sobre o princípio e fundamentos da missão na igreja. Membros do COMIPRE, Conselho Missionário Prelatício, falaram à nossa reportagem. Então, assim, agradecimentos ao bispo por ter nos convidado, né, e ao padre Alex Viana por ter nos indicado como missionário. Então, essa comissão é de suma importância para nós missionários estarmos nos preparando para esse chamado de Jesus, né, a evangelizar, ir até as comunidades mais difíceis, pregar o evangelho para os nossos irmãos necessitados, certo? E que o Divino Espírito Santo, com a nossa Mãe Maria, possa nos direcionar, nos abençoar, né? Nos fortalecendo, nos motivando a enfrentar todas as dificuldades que iremos enfrentar. O aprendizado é muito gratificante, o primeiro momento. Até então, porque o primeiro encontro não houve a possibilidade por causa da falta do transporte, que na nossa Amazônia é dificultoso ainda. Mas o Espírito Santo ilumina, nos chama e nós colocamos também à disposição a nossa vida missionária como leigo e leiga, né? E para participar, para ganhar um conhecimento maior, para continuar a missão evangelizadora do Reino de Deus. Engraçado que a missão nunca para, né? Depois que prepara o terreno, já parte para uma outra, né? Segundo o estudo. É assim como Paulo, no início do início da igreja, né, criou muitas comunidades. Ele, depois de ser iluminado por Cristo, a presença de Cristo, não voltou, mas sim seguiu, né, nessa missão, e assim também que a prelazia continua nos preparando, né, como os missionários de Guadalupe também, a gente já viu muito presente na Amazônia e no mundo todo, né, nos incentivando e nos ensinando a dar continuidade na missão do reino de evangelização do povo de Deus. Amigo Neilson, obrigado pela sua participação. Lhe agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Esse encontro, eu acredito que venha a fortalecer a ação missionária. Temos grandes exemplos das irmãs, Padre Alejandro, Padre Missionário de Guadalupe, mas despertar no nosso coração, nós filhos da terra, aí evangelizar que as pessoas que estão no interiores, que estão nas comunidades ribeirinhas, esse espírito missionário, porque quando a gente forma igreja nesses locais, vai ter missionários vindo lá também. Então é só alegria. Vamos fazer a missão e colher os frutos depois. O missionário, ele não vai, inspira, cria a igreja e fica nela. Ele, depois que já fez a missão dele, já fez a obra naquela localidade, vai para outra. E assim sucessivamente. De lá vai colher os frutos mais missionários e a obra só cresce. Eu quero te agradecer pela tua gentileza no nosso programa e as tuas considerações finais. Bem, espero que nesse encontro no Comitre a gente possa criar realmente uma comissão forte de missão na nossa prelazia, que possa ir e evangelizar toda criatura, e você que se sentir convidado, venha nos ajudar a ser esse missionário para Cristo Jesus. Primeiro explicando o que é o Comipre, ou a Comipre, né? Que é uma comissão missionária da prelazia, que se chama também Comissão Missionária Prelatícia. Essa missionariedade está sendo formada agora. Dom Ionilton, nesse desejo de estruturar bem a prelazia, está formando várias comissões, e dentre elas tem essa comissão para os missionários. Então ele deixou esse trabalho a cargo do padre Alejandro, que já faz um trabalho de missionariedade dentro do Missionário de Guadalupe, e também a irmã, uma irmã suíça, esqueço agora o nome dela, a irmã Geralda, que também já tem essa experiência. Então são os dois que estão nos orientando, e essa Comipre ela está então em fase de iniciação, né? Nós já tivemos uma primeira reunião
que foi para dar o pontapé inicial. E agora, essa reunião que vai o dia todo aqui na Cúria, ela é para a formação, né, dos membros, porque nós temos então essa missão de levar o Evangelho a várias partes do mundo, como você bem falou. Paulo e Pedro foram os grandes evangelizadores no princípio, né? No princípio da nossa cristandade, e nós precisamos ser realmente como eles, homens fortes no sentido de espírito, né? Para podermos também levar os nossos irmãos distantes e também até os nossos irmãos próximos a nós. Começar essa missionariedade nos locais da nossa vivência, dentro da nossa família, do nosso trabalho, nossas escolas, dentro das nossas comunidades cristãs. Assim, estamos contentes, alegres de estar realizando este encontro de formação. Os que estão participando são membros do Conselho Missionário da Prelasia, Comipre, e agora com essa capacitação nós podemos depois voltar às nossas paróquias e juntamente com o pároco de cada paróquia começar a planejar a formação de um conselho missionário paroquial, que lhe chamaremos Comipa. Isso vai ser interessante porque assim diferentes membros da paróquia vão a estudar isto que nós estamos agora estudando. São vários documentos. O primeiro documento que inspira todo este conselho se chama Ad Gentes. Ad Gentes foi um dos documentos do Concílio Vaticano II, que foi aprovado em 1965 e é como o coração da doutrina missionária da Igreja Católica, que naquele tempo, que era o Papa João XXIII, ele faleceu durante o Concílio Vaticano II, e depois foi o Papa Paulo VI, que ele impulsou muito esta parte missionária. Depois João Paulo II também colocou outro documento, Redemptoris Missio, e agora o Papa Francisco como Evangelii Gaudium. São diferentes documentos que nossos membros deste conselho vão ir conhecendo devagar e vai estar animando-nos a todos nós a impregnar, não sei se poderia usar essa palavra. Estudo, hein, padre? Sim. Muita história interessante, né? A história da igreja que por natureza é missionária. Não é uma igreja que fica fechada e aí fica com esse grande valor que é a fé, esperança e amor de Deus para nós. Então, encontro o ambiente bonito, né? Muito inspirado também e bem atendidos por nosso bispo Dom Johnilton, que ele abriu este espaço aqui para reunir-nos e até nos está preparando aí a merenda e preparando o almoço, né? Ele, em sua simplicidade, em sua generosidade e também em seu zelo apostólico, agradecemos que está organizando esta parte da prelacia chamada Comipre, Conselho Missionário Prelatício. Ainda tem muita coisa bacana no nosso programa. Essa é a nossa 16ª edição. Agradecendo sempre a você que nos acompanha, que tem nos acompanhado, dado suas curtidas, tem mandado seus comentários pra gente no YouTube. Muito obrigada, viu? A gente vai agora a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. A loja De Maria Artigos Religiosos e Confecções está com uma variedade de produtos com preços baixos. A moda masculina continua em alta com os melhores preços da cidade. A loja De Maria oferece ainda uma super novidade de artigos para a comunidade católica. Quadros religiosos de todos os tamanhos, quadros completos da Via Sacra e pinturas feitas à mão. Decore o ambiente de sua casa com os nossos produtos religiosos e sinta-se mais perto de Deus. Loja De Maria, Avenida Parque, no centro. E aproveite a grande promoção de camisas de R$ 39 por R$ 29,90 e 50% de desconto nos calçados femininos. Venha, faça-nos uma visita, Loja De Maria.
S3 Variedades, a loja da família itacoatiarense. Calçados masculino, feminino e infantil, confecções, bijuterias, plásticos, flores, material escolar, brinquedos e um grande sortimento de variedades. E não esqueça, descontos só em confecção e calçados. Grendenes e tabuleiros não entram na promoção. Aceitamos cartões. S3 Variedades, Rua Doutor Luzardo de Melo, no centro. Nosso programa está de volta com você, trazendo mais notícias. Nos dias 13, 14 e 15, nós tivemos aqui na Catedral de Nossa Senhora do Rosário uma formação para o Ano do Laicato. E para ajudar os nossos ajudantes, colaboradores, que sempre estão aí caminhando em suas paróquias, em nossa igreja como um todo, para uma melhoria do trabalho, da atuação do leigo dentro da igreja, nós recebemos a visita da Comissão do Laicato, que pertence ao Regional Norte 1. Vamos acompanhar essa matéria que é muito boa e muito interessante para cada um de nós, leigo e leiga da Igreja Católica. Nos dias 13, 14 e 15 de julho foi realizada uma formação para lideranças de diversas pastorais e movimentos em nossa prelazia sobre o Ano do Laicato. O evento foi realizado na Igreja Catedral Nossa Senhora do Rosário e por este motivo esteve em nossa cidade uma equipe do Regional Norte 1 da Arquidiocese de Manaus que veio partilhar conhecimentos sobre o Ano do Laicato no Brasil e agora definitivamente chegou nas dioceses e prelazias do nosso país. Cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. A senhora Patrícia Cabral falou que esta formação foi um planejamento da Comissão do Laicato do Regional Norte 1, quando da realização da Assembleia dos Bispos do Brasil. Primeiramente, essa formação ela faz parte do planejamento da Comissão do Laicato do Regional Norte 1. Do ano passado, na Assembleia dos Bispos, foi constituída essa comissão para que durante o ano do Laicato nós pudéssemos estar reorganizando o Conselho de Leigos, que já existiu anteriormente, porém tinha sido desarticulado. E também para que aquelas dioceses e prelazias que não tinham Conselho de Leigos, eles pudessem constituir os seus Conselhos de Leigos. Então, a gente montou uma comissão com um representante de cada diocese e prelazia do nosso regional, e a partir daí a gente começou a caminhar com as formações, né, indo a esses locais, e no final da formação a gente institui a equipe que vai ficar fazendo esse trabalho diretamente com a formação do laicato na localidade. Então a ideia é que a partir desse encontro, né, no final dele, a gente também tenha um conselho de leigos daqui da prelazia e que esse conselho de leigos, com a ajuda do Dom Ionilton, ele vai estar fazendo essa articulação dos trabalhos enquanto igreja, enquanto sociedade, nesses espaços aonde nós precisamos estar atuando enquanto cristãos e que às vezes nós não participamos, né, até por conta de aversão à política, aversão a outras estruturas. Então essa é a ideia principal dessa formação, desse encontro que está acontecendo aqui na prelazia de Itacoatiara. Então hoje seria o pontapé inicial, né? Exatamente. E fico muito feliz, né, como a gente comentava, de que a gente usa, né, a termologia de sal da terra, luz do mundo e fermento da massa, de que esse trabalho realmente está sendo absorvido pelos leigos, né, e entender que há essa necessidade de nós buscarmos cada vez mais formação para que o nosso trabalho ele realmente tenha um êxito daquilo que a gente se propõe enquanto evangelizadores, né? Então, hoje, de saber que o primeiro encontro deles teve 40 pessoas e hoje nós estamos em quase 100 pessoas inscritas, até mais, né, que o Dom Ionilton falou que teve uma procura maior. Então, isso realmente, digamos assim, nos dá um ânimo para que a gente possa continuar, porque a gente vê que realmente os nossos agentes de pastorais, que são leigos e leigas, eles estão entendendo a necessidade de também fazer esse passo inicial aí e de entender melhor onde nós precisamos estar inseridos. Nossas pastorais sociais, elas têm esses dois viés. O primeiro da evangelização, né, de levar a palavra de Deus, de ter esse acompanhamento. Porém, há essa necessidade de nós estarmos inseridos nas questões sociais, nas políticas públicas e principalmente de participar dos comitês, dos conselhos, dos fóruns onde tem a discussão.
Por exemplo, em Manaus, ontem e hoje, através da Defensoria Pública, nós estávamos discutindo sobre tráfico de pessoas, sobre o contrabando dos migrantes, que infelizmente está acontecendo, né? E também dessa mobilidade humana que acontece e que às vezes a gente não para pensar nos desafios, nas dificuldades existentes. E aí ontem a Defensoria Pública, junto com o que a gente chama de rede de proteção, que são instituições pastorais e organismos de defesa a crianças e adolescentes e ao ser humano como em relação ao tráfico de pessoas, estavam nessa plenária discutindo o que fazer e como fazer, a partir das realidades detectadas. Eu agradeço a oportunidade e com certeza isso aqui é um passo a mais para a gente estar vivenciando realmente o que a igreja, que o próprio Papa Francisco nos convida, de sermos essa igreja em saída e de estarmos nesses espaços da sociedade, levando a palavra de Deus, mas também assumindo o nosso protagonismo enquanto leigos e leigas. Dom José Ionilton, que foi um dos palestrantes no evento, falou que nós católicos devemos sim fazer parte da boa política. Não podemos cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Nós tivemos essa mensagem, assim ficou sendo chamada, né, na última Assembleia da CNBB em abril, que foi enviado para toda a Igreja do Brasil acerca do ano eleitoral que estamos vivendo e que demos o nome de Compromisso e Esperança. Esperança naquele sentido de que a gente tem que acreditar de que a gente pode ter um país melhor, né? Um país onde os brasileiros e as brasileiras vivam mais e melhor. E também nós, os bispos, acreditamos de que para que isso aconteça, né, é necessário o nosso compromisso, né? A gente tem que participar, a gente tem que ajudar. Nós, de igreja, não podemos ficar só do lado de fora, né, olhando à distância e até diria esperando que um dia as coisas melhorem. A gente tem que entrar também aí e a partir dos valores da nossa fé, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o catecismo da igreja nos ensina e o que nós chamamos de doutrina social da igreja nos ensina, a gente ajudar nesse processo. Então a mensagem já está circulando, está nas redes sociais, na página da CNBB, aqui nas nossas redes sociais nós publicamos, no Facebook da Prelazia. E de vez em quando a gente está falando disso em algum lugar onde eu vou, nas visitas pastorais, nas homilias, de vez em quando quando o Evangelho nos permite, a gente coloca alguma coisa disso. E o que é que eu posso dizer para quem nos acompanha, né, no programa A Prelazia em Foco? A igreja quer, primeiro, que a gente participe desse momento. Nós não concordamos com aqueles e aquelas que dizem a coisa está ruim, então nós não vamos participar das eleições. Eu não gosto de política, né? Não gosto da política, então eu vou me abster. No dia da eleição eu vou viajar, vou passear, ou então eu até vou lá para poder ter meu título legalizado, mas vou votar branco, vou anular o voto e não vou votar em ninguém. A igreja diz, não, participe, vote, escolha alguém, faça um discernimento, conheça candidatos, conheça partidos, conheça os projetos que cada candidato e cada partido vai apresentar a partir do momento que for definido quem são os candidatos e candidatas. Então a igreja diz, conheça, vá atrás, pesquisa, reúna a comunidade, reúna as famílias, reúna uma pastoral, reúna o povo e traga esses possíveis candidatos com seus programas para um debate, para uma conversa, para uma discussão. O caminho é participar no discernimento para fazer uma boa escolha no dia da eleição. Isso nós chamamos de antes, né? Aqui nessa cartilha, que daqui uns dias vai estar chegando aqui também para nós, se trabalha exatamente esses três momentos: o antes, o durante e o depois. O antes é isso, é conhecer candidatos, conhecer partidos, conhecer o programa de governo, o que é que cada candidato está se comprometendo de depois, ganhando a eleição, fazer. É o antes. O durante é a gente comparecer no dia da eleição, ir lá na nossa sessão eleitoral, dar o nosso voto. E aí eu tenho usado aquelas três palavras, que é: o voto tem que ser livre, o voto tem que ser responsável e o voto tem que ser consciente. Né? Essas são as três características do voto cristão católico. E a terceira postura nossa, que a igreja está falando aqui nessa cartilha, é o depois, e que a mensagem também faz referência a isso, né? Tanto faz referência a ir, comparecer para votar, como também diz assim, nós devemos acompanhar os eleitos. E é essa a nossa obrigação,
de eleitores e eleitoras, de cidadãos e cidadãs, acompanhar, né, depois de eleito e eleita, o candidato e a candidata que agora se torna então um agente público, né, ou no poder legislativo ou no poder executivo. E aí contribuir com as nossas ideias, com as nossas sugestões, com as nossas cobranças também, né? Dizendo, olha, nós precisamos disso aqui, tem que verba para isso, tem que ter aquela ação aqui que é necessária e que é urgente. Isso nós chamamos também de democracia participativa, essa que é depois das eleições. A gente organizar grupos para acompanhar, por exemplo, a Câmara de Vereadores, acompanhar as votações na Assembleia Legislativa do Estado, acompanhar as votações na Câmara Federal, né, no Senado, e discutir e debater se aquilo que está sendo votado é bom ou não para a população. Se é bom ou não, se traz benefícios para nós, a população brasileira como um todo, e de cada estado e de cada município. Então é isso que nós apresentamos aqui na mensagem. Essa mensagem foi entregue aos nossos párocos, né, na reunião do clero, uma cópia. Eles já possuem essa mensagem. Então você que nos acompanha aqui nessa conversa pode pedir a seu pároco, né, na sua paróquia, na paróquia que você participe, uma cópia da mensagem dos bispos. Quem quiser pode ir na internet, né, naquele site de pesquisa, coloca lá a mensagem dos bispos para o ano eleitoral 2018. Você já pode ter também no seu computador, no seu celular. E a nossa sugestão tem sido, inclusive eu disse isso ao clero, botar isso na mão das pessoas, das pastorais, dos grupos, dos movimentos, das comunidades, para a gente ler essa carta, conversar sobre ela, discutir, debater. É o pensamento da Igreja Católica no Brasil, que nós reconhecemos que o Brasil passa por uma aguda crise, é essa a expressão que está na mensagem. Mas nós não devemos cair no descrédito da política, nós devemos nos envolver participando para superar essa aguda crise pelo caminho da democracia, que é outro elemento que a mensagem enfatiza bastante. A Igreja Católica não acredita em outra saída para a aguda crise que nós vivemos no país, com a perda de direitos e de conquistas sociais históricas que nos últimos 2 anos, principalmente, nós fomos perdendo, o congelamento, né, para a verba para as ações sociais, a reforma trabalhista, agora a questão do pré-sal, que é fazer com que empresas internacionais participem da exploração do petróleo aqui, do pré-sal, a questão das terras indígenas, como disse aqui na estante, na nossa conversa, uma leiga, né, lá da equipe do Laicato de Manaus, a Patrícia, que tem gente aí querendo porque quer, né, que nós aqui no norte, nós na Amazônia, concordemos que as terras que hoje ainda são poucas na mão dos nossos povos originários, os indígenas, seja permitida a exploração, né, pelos madeireiros e pelas mineradoras, e nós, a Igreja Católica, somos contra isso e somos a favor de que os povos indígenas, os quilombolas, né, os ribeirinhos permaneçam onde estão, porque é direito deles ficarem nas terras que eles já vivem, trabalham e sustentam a eles e as suas famílias. E essa é a saída, é a democracia, é a gente participar, exercer a cidadania, escolher os representantes, aí a democracia representativa, e a outra democracia, que é aquela da gente participar dos conselhos municipais, participar dos sindicatos, das organizações populares, participar das pastorais sociais, para a gente ir conquistando a manutenção dos direitos que ainda restam, podemos assim dizer, e reconquistar os direitos que nós perdemos nos últimos tempos, né? Eu acho que esse é o caminho, e só mesmo com a participação dos leigos e leigas, a quem a Igreja diz que deve atuar na política, que tem que ser presença na sociedade, através da participação política partidária e da participação política nesses diversos outros organismos não partidários
que são também importantes para o exercício da cidadania. No segundo dia de estudo foi formado o Conselho do Laicato a nível de prelazia. Provisoriamente, a senhora Gorete Lopes e o senhor Antônio Lauro vão ficar na coordenação até que os 6 novos membros sejam nomeados em uma próxima reunião que será anunciada em breve. O senhor Nilson Moreira comentou sobre o documento 105, que fala dessa forte atuação dos leigos na igreja em saída. O Conselho de Leigos, o Ano Nacional do Laicato, a CNBB, através de vários estudos, lançou esse documento, e esse o Ano do Laicato, o documento 105, para que proporcionasse um estudo do laicato, de leigos e leigas, para formar o Conselho de Leigos e Leigas na paróquia, diocese, prelazia, regional e, é claro, a nacional está nos ajudando a organizar o Conselho de Leigo. Minha perspectiva, então, para esse encontro aqui em Itacoatiara, nessa prelazia, é que aconteça esse conselho. O pessoal está animado, graças a Deus, estão recebendo bem esse documento 105. Então, nós estamos trabalhando com o material que temos da Nacional e assim também fazendo exatamente essa animação, essa articulação para que o Conselho na prelazia se estabeleça e cresça, claro, nessa grande dimensão política e social. É interessante, política e social. Então, o Conselho de Leigo, ela se apresenta com essa grande questão social que estamos vivendo hoje. Então o leigo e a leiga convidados a assumir o seu batismo, especialmente como católicos. Foi um sonho que já começou há muito tempo, mas agora nós estamos com uma comissão do Regional Norte 1, ajudado pela Nacional. E é claro, os bispos todos nos ajudando também nessa reflexão. Tá a Patrícia como representante, a Gorete, e eu sou do Conselho da Arquidiocese de Manaus. Estou colaborando também nessa missão de organizar, primeiro, o Conselho Regional Norte 1. E depois desse conselho, ir organizando nas prelazias e diocese do Regional Norte 1. Esse meio de comunicação é fantástico. O documento 105 fala utilizar os meios de comunicação que temos. E também os outros onde abrir as portas para nós. Então, esse meio de comunicação é fundamental para chegar até você, meu querido irmão e irmã. Você que está só assumindo o seu batismo, vai só na missa. Assuma também o papel de batizado, assuma o seu papel de missão de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz esteja com cada um de vocês. Obrigado. Décima sexta edição do programa Prelazia em Foco traz para você agora a notícia sobre a visita dos missionários da IPV. A IPV, ela é uma comissão que faz parte da Pastoral Vocacional. E essa comissão, esse grupo de missionários está visitando a nossa prelazia, mas principalmente estão fazendo trabalhos e atuação nas paróquias de Santo Antônio, Aparecida, Santa Luzia e também lá na cidade de Urucurituba. Nós vamos agora acompanhar essa matéria muito interessante sobre os visitantes missionários da IPV. Dia 14 de julho chegou na prelazia de Itacoatiara por volta das 21 horas, vários missionários de 4 estados brasileiros para a Semana Vocacional Missionária na prelazia de Itacoatiara. Missionários vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná, que fazem parte do IPV, do Instituto Pastoral Vocacional, que é formado por 10 congregações religiosas com sede em São Paulo e foram recepcionados com muita alegria pela igreja de Itacoatiara. Pela parte da manhã aconteceu a missa de envio na Catedral Nossa Senhora do Rosário, com a celebração de Dom José Ionilton, que apresentou para a Assembleia o Conselho Missionário da Prelazia, o Conselho do Laicato em nossa igreja local e os missionários do IPV, que estão em missão nas paróquias de Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia e na cidade de Urucurituba, por uma semana, visando a aproximação da igreja com as pessoas mais carentes e sedentas do Evangelho. Agradeço a prelazia pela acolhida, né? Agradeço também a congregação vocacionista junto ao IPV, onde ela faz parte, né, do Instituto Pastoral Vocacional. Vim em missão e como um missionário venho com o coração aberto, né? Algo também característico da nossa congregação, um dos ramos, que é a missão. Missão essa de levar Jesus Cristo, missão esta de lutar pelas vocações, animando, cultivando, que o próprio fundador Beato Justino mesmo diz que não falta vocações,
O que falta? Animadores e suscitadores de vocações. E aqui nesta missão venho fazer esse mandato não só da congregação e do meu fundador, junto ao IPV, mas é algo que é mando de Jesus Cristo, né? Ele também disse aos seus: ide pelo mundo, anunciai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eu venho, né? Venho, repito mais uma vez, de coração aberto para a prelazia. Ao chegar, encontrei gente alegre, encontrei gente também de coração aberto para fazer desta missão um único povo, um único rebanho e uma única igreja. Por mais que eu venha do Rio de Janeiro, não somos uma igreja tão distante, e sim viver o que o próprio Papa Francisco, nestes tempos atuais, nos pede, uma igreja em saída. Olha, estou aqui com muita alegria, na felicidade é enorme, principalmente para pagar, vamos dizer assim, uma dívida que eu tinha com meu irmão, Dom Ionildo, que na época ele veio para cá, né, para a posse, eu não pude acompanhá-lo, né, estava tudo certo, mas não deu para viajar. E aí eu estou aqui, por sinal, como você falou, está coincidindo, né, com essa alegria maior, a abertura aí dessa semana missionária, né, porque é uma das coisas mais importantes para a nossa igreja. Eu adoro a missão lá na paróquia onde nós moramos, a gente sempre faz, né, mesmo serviços paroquiais, missões, pregações. Então, e estou conhecendo aqui essa terra de vocês maravilhosa, né? Estou feliz com Itacoatiara e quero nesse momento agradecer a todo esse povo daqui pela acolhida, pelo apoio, pelo o que tem feito pelo Dom Ionildo, porque nós, família Lisboa Oliveira, moramos lá tão distante, né, na Bahia, mas estamos tranquilos porque temos certeza que ele também está bem, está feliz, porque está sendo acompanhado, apoiado por todos vocês, por todo esse povo católico querido aqui de Itacoatiara. Nossos pais, avós, né, nossa descendência sempre foram católicos, né? O nosso pai faleceu muito cedo, ele não chegou a conhecer, ele tinha 2 anos quando nosso pai faleceu. Mas a minha mãe aí continuou, né, nos educando, nos caminhando para a igreja, e aí nós seguimos esse trabalho. Então lá na paróquia a gente sempre esteve presente, grupos de jovens no começo, depois outras pastorais. Eu hoje lá na paróquia assumo também algumas pastorais, sou ministro extraordinário da Eucaristia. E aí, então, graças a Deus, por quê? Porque nós tivemos naquilo que toda família deveria ou deve fazer, colocar seus filhos, né, no caminho de Deus, no caminho da igreja, porque se não trazer, né, a árvore de pequena, ela não cresce e não vai dar fruto. Então, hoje nossos pais já se encontram, né, lá na eternidade, né, e com certeza felizes por uma graça que a nossa família Lisboa Oliveira conseguiu alcançar, vendo um filho sendo padre e agora o maior sendo bispo. É quando eu me lembro que em abril de 2017 eu saí andando, né, lá na cidade, e aí de repente amigo chegou assim para mim e disse: poxa, parabéns, o Ionildo é bispo? Eu não sabia de nada. Eu disse: poxa, como? Pai, ele é bispo? Não, tem alguma notícia errada, tem alguma coisa errada, porque Ionildo agora deixou a função que ele tinha na congregação, e eu até falei assim: vai ser pároco, vigário na cidade ali de Riachão, não sei disso não. Aí foi correndo a notícia, aí, poxa, quando a gente soube que era verdade mesmo, passei 2 dias para conversar com ele, mas a gente não conseguia, porque, né, até ele mesmo estava, né, em retiro, aquela vida, mas foi uma coisa impressionante, a gente só acreditou porque aconteceu, né? Foi lá em Araci a ordenação, senão até hoje acho que a gente não está acreditando ainda que fomos assim agraciados por Deus, né, para que o nosso irmão de sangue, o caçula, por sinal, pudesse chegar a esse grau tão bonito, tão forte, para honrar a família Lisboa Oliveira. Obrigado à Rede Vida, né, obrigado a você por esse trabalho de vocês. E eu quero nesse momento entregar a Nossa Senhora do Rosário, né, mais uma vez, essa missão dele, do Dom Ionildo, e o trabalho de todos vocês dessa prelazia. Pelo que eu vejo, aí são um povo feliz, contente, né, de muita fé, e que com certeza agora com o trabalho dessa semana, esse trabalho missionário que está
iniciando aí a partir de hoje, então trará mais frutos, coisas mais positivas para a igreja. Que Deus abençoe a todos vocês continuem sempre assim, porque o reino de Deus depende do nosso trabalho. Estamos aqui encerrando a missa dominical aqui na Catedral, mas foi uma missa também realmente especial, que foi de apresentação do Conselho Missionário da Prelazia. Aí apresentamos também o Conselho do Laicato da Prelazia, que nasceu aí já desse encontro de formação dos leigos e leigas, e foi esse o objetivo maior do encontro dos leigos, era, claro, formação, maior conhecimento ainda da vocação e missão dos leigos, mas era mesmo, tinha a finalidade de conhecer o que é o Conselho do Laicato, né, que existe a nível de Brasil, a nível de Regional Norte 1, CNBB, e agora nas dioceses e prelazias. E a nossa ainda estava faltando, e com a graça de Deus nasceu hoje, né? Nesse domingo, esse nosso conselho, a partir desse encontro. A Semana Vocacional Missionária é um projeto de um instituto chamado IPV, Instituto de Pastoral Vocacional, que tem sede em São Paulo, é formado por 10 congregações religiosas, e a cada ano, durante o mês de julho, eles fazem essas congregações e leigos que estão, né, juntos com estas congregações, fazem um trabalho missionário em algum lugar do Brasil. Então já tiveram em várias dioceses e agora escolheram a nossa, a Prelazia de Itacoatiara, fizeram contato aqui conosco em outubro do ano passado. O clero me deu o cartão verde no sentido de que eu pudesse avançar na aceitação da missão aqui. E de abril para cá a gente foi começando a organizar. Então, quem escolhe os missionários é o IPV, é o Instituto de Pastoral Vocacional. A congregação vocacionista que eu faço parte faz parte do IPV, por isso que vieram as irmãs vocacionistas e um religioso, um irmão nosso vocacionista também. E essa atividade, as outras irmãs, os leigos que vieram, né, religiosos, são ligados ao IPV. Então, é um envio primeiro deles para nós, né? E aqui nós vamos então, hoje, após aqui a missa, fazer uma reunião com os missionários, para que eles conheçam um pouquinho a nossa realidade de Amazonas, de Prelazia de Itacoatiara, e fazer a divisão dessas equipes que irão trabalhar nas paróquias de Cristo Ressuscitado em Urucurituba, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio e Santa Luzia aqui em Itacoatiara. O nosso objetivo era levar para um outro município, chegamos a articular isso com a paróquia de Itapiranga, mas houve um pequeno problema lá interno e não foi possível manter o projeto inicial, e aí quem ia para Itapiranga vai ficar aqui nessas duas paróquias, Santo Antônio e Santa Luzia. Então serão 4 paróquias contempladas com a presença dos missionários e missionárias. O objetivo da missão é, como qualquer outra missão, é a igreja chegar mais perto das pessoas, né? Ir ao encontro de quem está mais distante, né? Aqui não está frequentando uma comunidade, a paróquia, e ali mostrar para ele, para ela, que Deus, né, ama aquela pessoa, aquela família, abençoa aquela casa. Aí uma oração para os enfermos, para os idosos, realizar encontro com crianças, jovens, famílias, né, pastorais. Então é uma atividade para motivar, né, a missão naquela comunidade, naquela paróquia. Então será uma semana, então, de hoje à noite, né, em cada paróquia vai ter o acolhimento dos missionários até o próximo domingo, dia 22, eles estarão nestas paróquias fazendo o trabalho missionário, e no domingo, aí vai depender de um pouco de cada paróquia, o horário que eles acharem melhor no decorrer da semana, com os missionários também, se fará a missa de encerramento agora em cada paróquia. O envio foi juntos aqui, mas a missa de encerramento será em cada local onde a missão vai acontecer. E eles viajarão, a maior parte deles, ali a partir da segunda-feira 23, retornando para suas atividades nas cidades onde eles moram, onde eles trabalham, né, como leigos, como consagrados, né, e consagradas também. Nossa prelazia está em festa.
O nosso programa de hoje, a 16ª edição do programa Prelazia em Foco, vai terminar com muito amor, com muito carinho. Hoje a gente vem falar para você especialmente sobre o dia 16 de julho. Dia 16 de julho de 2017 foi ordenado o bispo para a Prelazia de Taquatiara, Dom José Ionilton. Hoje a gente vem trazer para você a matéria sobre o encerramento do festejo de Nossa Senhora do Carmo, a Flor de Carmelo, mas a gente vem também falar com você que essa celebração ela foi especial. Neste dia, em nossa cidade de Taquatiara, não houve celebração em nenhuma outra igreja. A celebração ela foi exclusivamente para o encerramento do festejo e também porque fazia um ano de ordenação de Dom Ionilton. No dia 16 de julho de 2017, ele foi ordenado lá na Bahia. E no dia 30, agora no final deste mês, ele completa um ano de posse. Faz um ano, no dia 30 de julho, que Dom Ionilton chegou em nossa cidade. A gente, desde já e desde sempre, a gente agradece de coração, com muito carinho, a dedicação, o apoio e principalmente o incentivo do nosso bispo Dom Ionilton. Vamos acompanhar a matéria. Dia 16 de julho, a igreja comemorou o Dia da Flor do Carmelo, ou seja, Nossa Senhora do Carmo, que segundo a tradição da igreja, esse título foi dado a Maria, mãe de Jesus, em honra de sua função como a padroeira da ordem carmelita. Os primeiros carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século XII e meados do século XIII. Eles construíram, no meio dos seus eremitérios, uma capela que dedicaram à Santíssima Virgem. Desde o século XV, a devoção popular a Nossa Senhora do Carmo está centrada em seu escapulário, também conhecido como escapulário marrom, um sacramental associado às promessas de ajuda feitas por Maria para a salvação do devoto portador. Com o tema A exemplo de Maria, sejamos sal e luz a serviço da humanidade, aconteceu o encerramento da festa com a grande procissão e Santa Missa, presidida por Dom José Ionilton, que nesta data completou seu primeiro ano de ordenação episcopal como bispo desta prelazia. Após a missa aconteceu a coroação de Nossa Senhora do Carmo em um belo trabalho feito pela comunidade. Padre Manuel Islas, pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo, fez os seus agradecimentos através do nosso programa. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos dá esta oportunidade de viver este novenário em honra de Nossa Senhora Virgem do Carmo. Sim, muito trabalho. Graças a Deus temos uma comunidade que sabe trabalhar e que se entrega a Nossa Senhora do Carmo. Sim? Então, vivemos estes dias com muita alegria e, sobretudo, esperamos que esta festa nos ajude para unir-nos mais, para unir-nos em Jesus Cristo e na Virgem Maria. Quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco, sim, para que esta festa fosse um sucesso. Então, agradecemos a todas as pessoas, agradecemos a todas as pessoas também que trabalharam aqui na nossa comunidade para que nossa festa fosse uma festa muito bonita. Muito obrigado a todos vocês e que Deus continue abençoando a vocês e as suas famílias. É sempre bom estar com todos vocês, é sempre bom a cada programa nosso, a cada curtida, a cada acompanhamento, a cada comentário, a cada ligação, a cada mensagem recebida. Vocês não têm noção do quanto é importante, do quanto é maravilhoso para a nossa equipe, que tem se desdobrado para trazer as notícias da nossa prelazia para você. A gente recebeu o carinho de todos vocês. Muito obrigada a cada um de vocês, mas hoje o nosso agradecimento do programa Prelazia em Foco, ele tem um direcionamento um pouquinho mais especial. Hoje a gente vem agradecer diretamente ao nosso bispo da Prelazia de Taquatiara, Dom José Ionilton. Mas a gente tem, antes de lhe agradecer, a gente tem que agradecer a Deus por ter tocado seu coração e pelo seu sim, para vir
de lá da Bahia, aqui para o Amazonas, chegar em Taquatiara, assumir, pegar o seu cajado e conduzir as ovelhas desta prelazia. Muito obrigada a cada apoio, a cada incentivo, a cada sim, a cada aqui não dá, mas vamos tentar dessa forma. O nosso programa, ele tem se mantido forte pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, de toda a equipe que tem trabalhado para que ele aconteça, mas principalmente pelo seu apoio. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe, continue lhe jorrando as bênçãos a cada dia que amanhece e que anoitece. Muito obrigada mesmo de coração, que Deus lhe abençoe e seja sempre forte, firme e perseverante, porque o Senhor veio da Bahia com esse sangue quente para cuidar da gente aqui na nossa prelazia. Muito obrigada ao senhor Dom José Ionilton. E muito obrigada também a você, amigo telespectador. Obrigada por mais essa companhia na 16ª edição do nosso programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ó, vinde cristãos, louvar Maria com hino singelo e eterna alegria. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria, salve, salve Maria. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, do mar numa nuvem Elias a viu. Flor do Carmelo,